Olá pessoal, bem-vindo ao canal Alexandria. E hoje o tema da aula vai ser sobre os tipos de tempo. Como assim os tipos de tempo? Então, a aula de hoje nós vamos focar sobre quais são os tipos de tempo que nós utilizamos dentro da história, né? Então, para a gente começar a entender o que é história, que é a ciência do tempo, nós precisamos primeiramente saber o que é tempo. Por isso que essa matéria ela é muito ensinada para inícios de ciclos de estudo de história, para as pessoas entenderem o que de fato nós vamos estudar. Em primeiro lugar, nós vamos ter várias visões sobre tempo. Por quê? Porque nós vamos ter os maias, os astecas, os incas, os mesopotâmicos, nós vamos ter os egípcios, os gregos e chineses e todos os lugares do mundo. Cada um via o tempo da sua maneira. Então, se a gente for estudar o tempo com base em cada sociedade, em cada cultura, a gente vai acabar tendo uma definição muito errada do que é tempo. Por quê? Porque a gente vai acabar achando que o tempo é relativo, simplesmente porque pessoas interpretam ele de jeitos diferentes. Mas vamos lá então. A princípio, o que você precisa saber é, nós temos 4 tipos de tempo. Vai anotando aí. 4 tipos de tempo que faz com que nós consigamos enxergar como um todo qual é a linha histórica que nós utilizamos. Então, em primeiro lugar, é o tempo biológico. O tempo biológico ele é baseado naquilo que o próprio termo já diz, da vida. Então, a minha vida, o meu tempo de vida, o seu tempo de vida, o tempo de vida do seu cachorro, o tempo de vida de algum animal, uma tartaruga, ela varia. Então, neste tempo biológico, nós vamos ter o quê? Varia com base de qual vida estamos falando. Então, a vida humana, ela tem uma taxa, um índice de mortalidade, que é o qual nós concluamos que, de fato, ela acontece mais ou menos naquele período de tempo, 70, 80 anos. Porém, essa taxa muda com o passar do tempo. Então, há um tempo atrás, você tinha uma taxa de mortalidade mais recente, 40 anos. Então, o tempo biológico, ele pode variar com base em outros tempos. Isso aí a gente vai entrar daqui a pouco, tá? Mas então o biológico, ele depende do tempo de vida. E depende em qual período histórico ele está incluso. Ok? Então, outro exemplo. O tempo biológico de uma tartaruga é completamente diferente do tempo biológico de um cachorro. O cachorro ele vive menos do que uma tartaruga. Então, estes tempos, eles vão dizendo para nós a realidade específica de um ser que vive, sendo animal, vegetal, o tempo de uma árvore, também podemos colocar aqui, o tempo de uma colheita, enfim, todas as coisas que estão relacionadas à vida, ok? Então, este é o primeiro tempo que vocês precisam entender, tá? Depois eu vou somar todos para vocês pegarem melhor. O segundo tipo de tempo, tempo psicológico. Este tempo, de fato, é o único tempo que nós podemos concluir que ele pode ser considerado relativo. Por quê? Vamos pegar aqui uma aula de história, né? Que você, às vezes, está cansado. Aquela aula, parece que ela demorou 2 dias para acontecer, porque você não está afim, porque você está fadigado. Então, o seu psicológico é abalado pelas suas emoções, que daí ela vai fazer com que a sua cabeça vai fazer com que aquele evento esteja demorando mais. Então, quantas vezes você já pode perceber que você vai conversar com algum amigo seu e fala assim, nossa, mas esta aula acabou muito rápido? E outros vão dizer, não, nossa, para mim demorou uma vida para acabar essa aula. Qual é a visão disso daqui? De que este tempo, este olhar de tempo que vocês tiveram, ele é psicológico. Ou seja, a forma como o qual eu olhei aquele tempo é diferente do como você olhou aquele tempo. Mas aonde que está o fio da meada do tempo psicológico que você não pode esquecer? O tempo não mudou. O fato de eu ter visto relativamente ele mais rápido ou mais devagar não significa que ele de fato foi mais rápido ou mais devagar. Ou seja, este tempo ele não mudou.
tempo correu conforme sempre correu. Mas o fato de eu estar interessado ou estar gostando de fazer aquilo fez com que eu não me preocupasse com o tempo e ele automaticamente, na minha percepção, passou devagar. Mas quando a gente faz algo forçado, não estou afim, não, aquilo não me dá proveito, aquilo tem a tendência a, no meu psicológico, demorar mais para acabar. Mas nós temos que ter a certeza na nossa cabeça de que, não, este tempo não foi mais rápido ou mais devagar. Este tempo não mudou. Somente a minha percepção que mudou perante aquele tempo por causa de um evento e tudo mais. Então, o tempo psicológico, podemos concluir então de uma definição mais objetiva, que é a percepção pessoal que um ser humano tem sobre o tempo. Então, a percepção que eu tive sobre aquele tempo que se passou. Ok? Então, esse é o segundo tipo de tempo que nós temos. O terceiro tipo de tempo, que aí já entra mais aqui no papel de historiador, que é o tempo histórico. O próprio nome já diz história. Então, é aquelas divisões do tempo que nós recortamos para facilitar para você, aluno, perceber as coisas numa linha histórica mais evidente. Então, vamos lá. Temos pré-história, história antiga, história medieval, nós temos história moderna e nós temos a história contemporânea. É um recorte de tempo histórico. Então, para que você entenda, isso não significa, isso que eu quero deixar muito claro para vocês aqui dentro deste tempo histórico, você não se esqueça, abre um pai, coloca uma observação aí no seu caderno e nunca se esqueça. Isso não quer dizer que quem viveu na época medieval pensava, ops, eu estou na época medieval. Ou quem estava lá no Império Romano, na história antiga, pensava, ops, eu estou na história antiga. Não, isto aqui é um recorte que historiadores criaram para facilitar para você conseguir colocar os eventos históricos dentro de uma linha cronológica. Então, não fique pensando que as pessoas naquela época, elas se viam dentro de um período histórico, tá? Principalmente quando se trata de história antiga e medieval, tá? A moderna já tinha uma outra visão de tempo, que a gente vai entrar no último tópico, que é o quarto tópico, mas vamos esperar só um pouquinho, porque temos que terminar esse tempo histórico. Então, vamos lá. O tempo histórico, aqui, nós recortamos nesta linha que o professor passou aqui para vocês. Pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, que é onde nós estamos hoje. Não cabe aqui a gente ficar entrando no mérito de quais eventos históricos recortar, que isso pode ficar para uma próxima aula. Mas o ponto crucial aqui para vocês entenderem é que o tempo histórico é este tempo que separa algumas eras históricas, em que, naquele período, o que faz com que um tempo histórico mude? Eventos, no plural, não um somente, eventos que mude completamente o cotidiano, o pensamento e a rotina das pessoas com base naquilo. É por isso que um dos eventos que transitam ali de história antiga para medieval é a queda do Império Romano. Então, por ter sido a queda do Império Romano, a Europa praticamente quase toda era dominada pelo Império, uma mudança muito drástica aconteceu ali. Então, aquela mudança drástica significa que aquela ideia que se vivia, aquele modo de se viver da história antiga já não vai existir mais. Então, por isso, nós temos um novo tempo histórico, que seria a Idade Média. Então, que é o período medieval. Então, nós temos esta linha histórica. Então, são coisas maiores, tempos históricos compridos, que você vai ter um tempo longo para essa divisão, ok? Isso aí é uma realidade que vocês precisam também gravar na cabeça de vocês, ok? Dentro deste tempo histórico, ali uma ramificação que nós precisamos colocar dentro deste período aqui é a questão de que isto pode mudar
daqui 100 anos, 200 anos. Porque na nossa cabeça, hoje nós vivemos no período contemporâneo. Talvez historiadores daqui 100 anos, eles podem mudar isso e mudar esta linha histórica e nos livros didáticos mudarem a linha. Isso é uma coisa que de fato pode acontecer. Mas por que, professor, isso pode acontecer? Porque a história de fato é ciência. Então, esta divisão em tempo histórico é um método de ensino de história que isso pode mudar. Mais para frente, como em todo e qualquer lugar pode mudar. Beleza? Como qualquer outra ciência. E por último, o último tempo histórico, o quarto tempo histórico, é o tempo cronológico. O tempo cronológico é aquilo que nós temos de controle do tempo, entre aspas, porque ninguém controla o tempo. Se alguém controlasse o tempo, poderia voltar o tempo. Nenhum humano comum consegue fazer isso. Então, qual é o ponto que nós vamos chegar aqui? Tempo cronológico. Resumindo, objetivamente, o tempo em que o ser humano consegue entender o funcionamento do tempo. A forma como o ser humano consegue entender o funcionamento do tempo. Isso pode variar de cultura para cultura, que é aquilo que eu comentei no começo da nossa aula. Então vamos lá. Uma ideia do tempo cronológico. O relógio. O nosso relógio, ele é um tempo cronológico curto, que você consegue ver segundos, minutos, horas e tudo mais. Você tem o calendário. O calendário, ele já é um tempo médio e também pode ser um tempo longo, ok? Então, mas aí que está a questão cultural. O calendário, ele pode variar com base na sua cultura. Hoje nós vemos num tempo em que praticamente quase todas as pessoas usam o mesmo estilo, o mesmo calendário, que é o calendário que nós usamos hoje, que é o gregoriano, ok? Então, que daí, se vocês quiserem, daí, comentem aqui, né, na nossa aula, para nós termos uma aula específica sobre o calendário gregoriano, que também é um fato histórico muito marcante e que mostra um pouco sobre isso que eu estou ensinando, tá? Então, vamos lá. O que seria? Os maias, lá, antes de conhecer a Europa e tudo mais, ter contato com os europeus, eles tinham uma maneira, um calendário próprio deles para controlar, entre aspas, entender aquele tempo. Assim como a China, a mesma coisa. Assim como o europeu, a mesma coisa. A melhor maneira de explicar as diferenças de calendários é olhando as religiões. Por exemplo, o gregoriano, ele tem como base zero quem? Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Você vai ter, para os judeus, lá na origem do judaísmo. E você vai ter para o Islã, ali na época de Maomé. Então, por isso que para um islâmico nós vamos estar em um ano diferente que para um cristão ali que vive o calendário gregoriano vive. Assim como um judeu. Então, por isso que nós temos que tomar bastante cuidado ao falar sobre calendário por causa disso. Isso pode mudar. Um outro adendo para vocês entenderem melhor aqui é quando Napoleão Bonaparte domina boa parte da Europa, ele tenta impor um calendário napoleônico. Então, ele mudou o nome dos meses, mudou a contagem dos meses, o nome de dia que os meses teriam, e isso deu um novo calendário. Não pegou, não deu certo, mas isso não significa quem está certo e quem está errado. Mas só deixando claro para vocês também, um outro adendo, a maioria dos calendários, eles são baseados na astronomia, no estudo dos astros. Os cientistas, eles vão estudar como funcionam os astros e tudo mais, e eles concluem o ciclo da Terra, e aí eles criam um calendário. Então o calendário, ele não é criado assim, da noite para o dia, ok? Outro exemplo de tempo cronológico, podemos colocar relógios de sol, e outros aqueles relógios dos indígenas que eles usavam. Enfim, você tem inúmeras maneiras de colocar o tempo cronológico. E dentro desse tempo cronológico, como vocês já perceberam na minha explicação, existe tempo cronológico curto, tempo cronológico médio e tempo cronológico longo. E aí vocês sabem a diferenciar pelo tempo que vai se vivendo. Mas o que diferencia de tempo pequeno, curto para médio e de médio para longo? Simplesmente
você pensar que curto é horas, dias no máximo, média, ano, meses e anos, e aqui, quando você passa por longo, seria ciclos, então décadas, séculos, milênios, enfim, que daí chega no tempo histórico. Ou seja, o tempo cronológico ele é ligado ao tempo histórico, ok? Ele é interligado ao tempo histórico. E o biológico e o psicológico vivem dentro desses dois tempos. Então, essa explicação dessa aula é metódica, por conta de que era um método que o professor achou para encontrar para explicar para vocês. Ela é pedagógica porque eu separei esses tempos para explicar para vocês, mas nunca se esqueça, esses 4 tempos vivem juntos e eles sempre estão interligados um com o outro. Tudo certo? Então, gente, se você gostou desta aula, curte esse vídeo, comente, comece a seguir este canal. O canal Alexandria vai estar aqui sempre te dando aulas para te ajudar a estudar. Beleza? Até a próxima!